E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Vocês acreditam que a pena de morte ela pode ser útil aqui no Brasil, em pleno século XXI? Você acha que essa lei ela pode ajudar alguma coisa no que diz respeito aos homicídios? Vem comigo, vamos refletir isso aqui na Bíblia, trazer para a nossa realidade. E aí eu te pergunto, o cristão, ele pode ser adepto à pena de morte? Vamos analisar aqui alguns textos. Vamos aqui no Antigo Testamento. Gênesis 9, versículos 5 e 6. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus o homem foi criado. Foi o homem criado. Esse contexto aqui de Gênesis 9 é logo após o dilúvio. Deus dá um mandamento ali nos tempos ainda de Noé, isso aqui é antes da lei de Moisés, em que deixa claro, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Ou seja, quem matar, morrerá. Por quê? Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Esse é o princípio. Aqui já em Gênesis a gente já vê que Deus deixa bem claro, matou, vai morrer. Vamos analisar aqui outro texto. Êxodo 22. Em Êxodo capítulo 22 já existe a lei, já existem os 10 mandamentos, e começa, dos 10 mandamentos, começa a vir outros mandamentos, outras leis, outras normas, costumes, tudo que envolve a vida política, social e religiosa de Israel. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Olha só a autodefesa. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Se isso acontecer no mesmo momento, porque os próximos versículos vão deixar claro que, supomos que isso acontece à noite, durante o dia, a vítima for lá e matar o ladrão, aí já deixa de ser autodefesa. Ele já passa a ser culpado, já passa a ser homicídio. Mas se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, ou seja, você reagir a essa situação e matar o ladrão, quem o feriu não será culpado de homicídio. Princípio da autodefesa. Vamos ver aqui Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Se um homem tiver um filho, obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, ou seja, na entrada da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Até agora nós estamos vendo os textos e contextos do qual a pena de morte já existia no povo de Israel, antes mesmo da lei mosaica, instituído por Deus. Claro que a lei referente ao homicídio, à pena de morte, dentre outras situações, não somente homicídio, ela já existia. Ela já existia na Mesopotâmia, ela já existia em Babilônia, lembra Código de Hammurabi, lei Talião, olho por olho, dente por dente. Então, assim, Deus ele dá continuidade a esta lei, só que ele começa a modelar de acordo com a sua constituição, que são os 10 mandamentos, de acordo com a sua santidade legislativa. Dos 10 mandamentos saem o restante das leis. Sai todos os 10 mandamentos, além de leis propriamente ditas, são princípios também.
aqui no Antigo Testamento, nem todos os textos, nem todos os contextos, você tem que pegar ao pé da letra para os dias de hoje. Já já a gente fala mais a respeito disso. Vamos analisar aqui outras situações. Olha só, aqui Deuteronômio ele deixa claro que se o homem tiver um filho rebelde, ou seja, um filho devasso, um filho que não obedece, um filho que não honra pai nem mãe, eles os levariam aos juízes da época, e o juiz batendo o martelo de que ele deveria ser eliminado da sociedade, ou seja, morto, ele era levado à entrada da cidade, reunia-se a população para apedrejá-lo até a morte, ou seja, pena de morte. Você deve estar pensando, Deus é ruim, Deus é mau, por concordar, por colocar isso como regra. Só que você tem que entender o contexto da época. Você tem que entender uma situação de que Israel ele é uma teocracia. O que é uma teocracia? É um governo que ele vai se basear em suas leis civis a partir também das leis religiosas. Há uma união. O Brasil ele é um estado laico, teoricamente. Teoricamente o Brasil é laico, ou seja, ele é separado da igreja. O Estado é separado da religião. O Estado não tem uma religião oficial. Se assim tivesse, muito provavelmente o Estado seria uma teocracia. Ele iria se basear das leis religiosas, e das leis religiosas da religião iria se construir todos os princípios, a moral e a ética civis, ou seja, da sociedade, da vida em sociedade. Então aqui são algumas situações, alguns textos dos quais estamos vendo no Antigo Testamento, dentro de um contexto que é uma teocracia, dentro de uma situação em que Deus ele quer separar o povo dele dos outros povos ali ao seu redor, Mesopotâmia, Antigo, Síria, Cisjordânia, cananeus, amorreus, filisteus, uma série de povos ali naquela época, quer são pagãos, quer são politeístas, que são povos também sanguinários, são povos também ruins, cruéis, e ele, além de querer eliminar o que está de ruim dentro da sua própria sociedade, né, Israel, Deus ele quer diferenciar, e ele quer, de uma certa forma bem rígida, punir aquilo que deve ser punido, extinguir. Mas o que não dá para a gente pensar é que Deus está sendo injusto, ou que Deus não é amor. A gente tem que entender que aqui é uma situação, é um contexto diferente do Novo Testamento, bem diferente. Aqui é uma situação de que o povo saiu lá do Egito, 430 anos lá de escravidão, e esse povo é um povo misturado. Deus começa a moldar, começa a fazer separações e começa a colocar a sua lei, porque como Deus é santo, ele quer que tudo aconteça com santidade. E para isso acontecer, Deus é rígido nesta lei. Ao nosso olhar, Deus está sendo rígido, mas Deus não está sendo injusto. Ele colocou a lei, é só seguir a lei. Ele colocou a regra, é só seguir a regra. Ele não está obrigando ninguém a matar, ele não está obrigando ninguém a adulterar, dentre outras situações que nós vamos ver aqui em outros textos. Por exemplo, como eu estava falando, né? Israel é uma teocracia, e, em resumo, os crimes de morte não eram só para homicídios, era para uma série de situações. A pena de morte aqui, no contexto de Israel, era diretamente aos problemas e ferir a lei referente à vida religiosa e moral, e também aos atos cruéis, que são justamente atos hediondos, atos dos quais vai diretamente a integridade física, à vida, ao ato de matar, de assassinar. E isso é muito cruel porque, além do mandamento não matarás, que tem todo um princípio, é justamente para evitar o assassinato, ou o assassínio. Você pode estar pensando, existe pena de morte em Israel, Deus instituiu. E ao mesmo tempo tem o mandamento não matarás. É uma contradição. Não é uma contradição. Porque o não matarás, como está bem claro, é para evitar o homicídio.
E a pena de morte é a punição. Não é contradição. Existe a lei, não matarás. Porém, se você infringir a lei, tem que ter punição. Aí, quais são as principais situações que aconteciam pena de morte? O homicídio premeditado, desonrar pai e mãe. Já pensou desonrar pai e mãe hoje fosse pena de morte? O que tinha de adolescente, principalmente adolescente aí, no corredor da morte? O homossexualismo, isso de certa forma ao nosso ver é cruel, mas era uma realidade aqui dentro desse contexto. Você tem que compreender o contexto da época, o contexto histórico, social, religioso, teocrático. A zoofilia, que é o sexo com animais. Entregar o filho em sacrifício a outros deuses. Muitos sacrifícios que são sacrifícios pagãos, como entregar o filho a Moloque e a determinados outros deuses. Isso acontecia, que querendo ou não era uma forma de idolatria. Era também pena de morte. A blasfêmia, a prática da necromancia. Necromancia é você consultar adivinhos, consultar médiums. O adultério, o incesto. Incesto, para quem não sabe, é relação sexual entre parentes. Sexo durante o período menstrual. Observe aí na tela que tem as passagens, os respectivos textos. A idolatria e a desobediência persistente às autoridades. Ou seja, se você também desobedecesse, é isso aí mesmo. Se você não obedecesse, não fosse obediente às autoridades da época, como aos juízes, aos reis, por exemplo, você poderia ser levado também a julgamento e ser condenado à pena de morte. E no Novo Testamento? Vamos analisar aqui 3 textos. João 19, 10, 11. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus está perante Pilatos. Ele está em uma situação já de passar pelo processo da crucificação. E aí o que acontece? Pilatos começa a interrogá-lo. De início, Pilatos não vê culpa em Jesus. E ele começa a interrogá-lo. E Jesus fica calado. Ficar calado nessa situação, diante de uma autoridade como era Pilatos, que comandava ali a província da Judéia, estamos falando aqui do Império Romano, província da Judéia, a Pilatos tem todo um poder aqui militar, tem toda uma situação de poder também religioso, principalmente militar, e você ficar calado, como Jesus ficou inicialmente, isso é uma blasfêmia para eles, isso é uma afronta. E aí Pilatos insiste: você se nega a falar comigo? É só você olhar os versículos anteriores. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, ou seja, para livrá-lo dessa situação, e para crucificá-lo e para matá-lo? A pena de morte já existia aqui, como já existia antes também, e no Império Romano também. A pena de morte foi o meio que Deus, nos seus desígnios da salvação referente a Jesus morrer para salvar ou a humanidade, ou eleitos, ou alguns, isso aí já é outra questão, mas para trazer a salvação, a pena de morte foi o meio que Deus utilizou-se aqui nesse contexto histórico do Império Romano. E Jesus em nenhum momento foi contra o Estado. O que é que Jesus fala? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Ou seja, esta autoridade existe porque foi te dada a autoridade do céu, da parte de Deus. Vamos aqui olhar um outro texto. Aqui já é um contexto de Paulo, Romanos 13, do 1 ao 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Olha só, os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Isso não acontece na nossa realidade aqui, infelizmente. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Olha o versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Para o que era usado aqui no contexto aqui da época de Jesus, Império Romano, a espada, para cortar a cabeça. Não era para alisar ou massagear, é para cortar a cabeça, pena de morte. O que é que o texto de Romanos, o que é que Paulo está informando? Paulo está informando que devemos ser obedientes às autoridades, devemos respeitá-las, porque foi instituída por Deus, e se você pratica o mal, tenha medo, por causa da pena de morte, por causa da espada. Infelizmente, na nossa realidade, isso não acontece. O mal, de certa forma, existe, não como entidade, mas existe. Ele é praticado e quem o pratica não tem medo. Por quê? Porque não tem punição. Simples, não tem punição. Se não tem punição, fica essa bagunça que a gente vê na nossa realidade. Outro texto, Atos 25, do 8 a 11. Então Paulo fez sua defesa. Paulo estava no Sinédrio, tribunal religioso, sendo acusado. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Olha o versículo 11, a primeira parte. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Em nenhum momento Paulo está contra a lei e em nenhum momento está contra o que foi instituído pelo Estado sobre a pena de morte. O que é que eu estou querendo dizer com esses textos? Qual é a ideia aqui? Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Se você é cristão, por exemplo, ou que não seja, não é errado você concordar com a pena de morte se assim for instituído pelo Estado. Agora, qual é a situação? A situação é como isso acontece, como isso aconteceria e para quais crimes. Na minha opinião, se o Estado instituir pena de morte, por mim tudo bem. Agora, desde que essa pena de morte sejam para crimes contra a vida, ou seja, o assassínio, o homicídio. Agora tem um detalhe, falando aqui do Brasil. Com qual garantia teríamos que esse julgamento seria justo? Então nós estamos em cima do muro ou num beco sem saída. Nós estamos diante de uma espada de dois gumes. Se, por exemplo, a gente, você tanto faz, concorda com a pena de morte, caso o Estado queira instituir, e isso não é incoerente ao conteúdo bíblico, desde que, pelo menos na minha compreensão e na minha opinião, seja apenas para homicídio, porque o homem deve ter o respeito à sua vida, o direito à vida, e é
o homem é obra, é criatura de Deus e a sua imagem e semelhança, principalmente por causa disso. Então, o crime contra a vida, ele deve ser visto como algo realmente gravíssimo. E a punição tem que existir, independente se é pena de morte ou não. Mas caso seja instituída pena de morte, um exemplo, particularmente não vejo nenhum problema. Agora, desde que seja para crimes hediondos contra a vida, o homicídio. Agora, eu, de certa forma, me recusaria a assinar, a votar a favor da pena de morte no Brasil hoje. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um contexto que a nossa justiça não é justa. Só por causa disso. Diante disso, eu não concordaria com a pena de morte. Particularmente, não concordaria. Por quê? Porque a nossa justiça não é justa. A nossa justiça, ela acontece de inúmeras formas, infelizmente, de acordo com os interesses de políticos, de acordo com os interesses de empresários, de acordo com os interesses da oligarquia, usando esse anacronismo, de acordo com os interesses da elite. Você vê aí casos na política recente de situações sem querer necessariamente ser a favor ou contra, não importa, mas a gente tem que olhar a situação de forma honesta. Inúmeras situações das quais os julgamentos foram injustos. O modo do qual aconteceu. No modo dos quais vários julgamentos aconteceram e nem aconteceram, muitas das vezes, de forma injusta. Alguns aconteceram, outros não aconteceram, e quando aconteceram, não foi como deveria ser, de acordo com como diz a legislação, o processo legal, o direito penal, a orientação do direito penal, a Constituição, enfim, para quem entende melhor de legislação, que não é o meu caso. Mas fica claro que a pena de morte hoje, caso fosse instituída, por exemplo, seria um grande problema para a nossa sociedade diante da nossa realidade, em que muitas pessoas são julgadas e muitas dessas pessoas são inocentes. A gente vê isso na história, não só na nossa realidade aqui do Brasil. A gente vê isso em contextos medievais, a gente vê isso dentro de instituições de igrejas cristãs na história, em que pessoas foram à fogueira, em que pessoas foram executadas e depois foram, de certa forma, canonizadas. Então, assim, no Brasil, diante da nossa história de corrupção também, que não é de agora, desde a colonização para cá, e antes da colonização também já existia entre os povos indígenas, de certa forma, situações que a gente não concordaria do ponto de vista ético. Então, assim, pena de morte, se você é cristão e concorda, nada de errado. Se você é cristão e não concorda, também nada de errado. Agora, na minha compreensão, se você concorda, desde que não seja a qualquer tipo de crime, não é bem assim. A Bíblia no Antigo Testamento, dentro daquele contexto de teocracia de Israel, perfeito, pena de morte. Se a gente for trazer isso para o Novo Testamento, já existia também a pena de morte pelo Império Romano. E se a gente traz para a nossa realidade hoje, na minha opinião, desde que não seja qualquer coisa, somente para crimes contra a vida, ou seja, ao homicídio, ao assassino. Então fica a reflexão. Se você puder comentar, te agradeço. O que é que você acha? Você é a favor, você é contra? Aqui no Brasil hoje existe pena de morte somente para crimes em contextos de guerra. Fora disso, não existe pena de morte. Há inúmeros países que são adeptos à pena de morte e são vários os tipos de punição, né? De execução, cadeira elétrica, injeção, câmara de gás, decapitação, fuzilamento, dentre outras que eu não me lembro agora. Estados Unidos, em vários estados eles são adeptos. Você vê China também, Coreia do Norte, Irã. Você vê alguns países ali do Extremo Oriente, do Oriente Médio também, que são adeptos à pena de morte.
Enfim, independente se vai existir ou se não vai existir a pena de morte aqui no Brasil, mas que haja punição. Não somente para ao homicida, ao feminicídio, por exemplo, também, que tem crescido bastante, felizmente, mas também punições, não necessariamente pena de morte, a outras situações das quais mereçam punição. Porque se isso não acontecer como não está acontecendo, a tendência é a gente caminhar mais ainda para o buraco. E aí a situação, a vida em sociedade fica complicada, fica mais delicada ainda. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Compartilha, curte, comenta, critica, opina. Ajuda o canal. E só tenho a te agradecer. Fica com Deus, Deus te abençoe. E que nós tenhamos um fim de ano maravilhoso e um início de ano, um 2026, do qual a gente possa ver que foi melhor do que os anos anteriores. E é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus.